Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde, programa que vai melhorar a sua vida, eu tenho certeza. Basta você ficar aqui conectado com a gente, aonde quer que você esteja, não importa o horário que você está assistindo, o importante é você aproveitar as dicas que os nossos especialistas querem passar para você. No Vida e Saúde de hoje a gente vai conversar sobre prevenção e higiene vocal. Você vai aprender alguns truques que você pode fazer para ter uma voz melhor, mais limpa e com menos probabilidades de problemas. Também vamos conversar sobre um assunto bastante sério. Nós vamos falar sobre o impacto do aborto na vida da mulher. Nós sabemos que este é um assunto que merece toda a nossa atenção e sabemos que uma vez que a mulher passa por esse processo tão traumático, eu diria, ela precisa de alguns cuidados, de atenção especial e no Vida e Saúde de hoje a gente trouxe uma especialista para falar sobre este assunto. Tá só começando, é claro, eu agradeço aqui a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço gostoso, bonito, que você já conhece, que sempre nos recebe com tanto carinho. Olha aí, tá vendo uma área verde muito boa aqui. E os profissionais aqui desse espaço também são excelentes. Você que tem tempo, entra aí no vidanatural.org.br e dá uma olhada no que esse espaço tem para oferecer para você também. Vamos começar? Vamos falar sobre prevenção e higiene vocal com a fonoaudióloga Emi Oliveira. Prazer em tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Vida e Saúde. E a gente vai falar sobre higiene vocal. É um tema bastante interessante e que a gente quase não para muito para pensar. Como que é feita uma higiene vocal, por exemplo? Sim, higiene é um termo bastante amplo, né? Higiene vocal consiste de normas básicas que servem para preservar a saúde da voz e para prevenir o aparecimento de doenças. Então, para nós compreendermos quais são os hábitos nocivos que colocam em risco a saúde da voz e também os procedimentos básicos que favorecem a saúde vocal, que deixam a nossa emissão saudável por toda a vida. Tá, agora você tocou em dois pontos bastante interessantes, o que dá para ser feito e o que deve ser evitado. Vamos falar primeiro do que a gente precisa evitar para que a nossa saúde, para que a nossa higiene vocal seja realmente eficaz no sentido de prevenção de doenças e prevenção de problemas. Sim, hábitos vocais inadequados, né? Nós já falamos um pouco do pigarro, é um hábito extremamente agressivo para as pregas vocais. Então é um hábito que deve ser eliminado, não só para profissionais da voz, mas também para quem não é, mas que preza pela saúde da voz. A Emily está falando aqui, gente, daquele famoso aquele que a gente faz para limpar o tempo inteiro. Outra coisa que eu me lembro que você me falou aqui pra gente no Vida e Saúde é a tosse. Sim, a tosse produz um efeito semelhante também. Promove um atrito muito grande entre as pregas vocais, podendo levar ao aparecimento de lesões vocais. Agora vamos falar de umidade de ar, vamos falar de ar-condicionado, por exemplo. A gente que vive num país tropical, o verão é bem quente aqui, a gente sofre, a gente às vezes depende do ar-condicionado. Ele é realmente prejudicial para a voz? Sim, Teru, o resfriamento do ar vem acompanhado da redução da umidade, consequentemente do ressecamento do trato vocal. Então, quando o uso do ar-condicionado for inevitável, é indicado que os aparelhos estejam sempre regulados e também que haja trocas periódicas dos filtros. Além disso, ingerir muito mais líquido em temperatura ambiente. Porque normalmente quando a gente regula a temperatura, por exemplo, do ambiente, a gente parece que não sente mais aquela necessidade de beber água, acaba se esquecendo. Exatamente. E não pode deixar isso de lado, né? Tem que tomar mais água ainda para compensar esse ressecamento que o ar-condicionado causa. O que mais que existe de prejudicial? Bebida, cigarro? Sim, o fumo e o álcool são altamente nocivos, né, para a saúde vocal. O fumo e o álcool promovem um ressecamento do trato vocal, né? Além disso, o cigarro é o principal causador do câncer de laringe. Então, é bastante importante isso, né? Alguns autores afirmam que indivíduos fumantes têm 40 vezes mais chances de desenvolver um câncer de corda vocal, de prega vocal, do que indivíduos não fumantes.
E associado ao uso do álcool, esse risco triplica ainda mais. Olha só, então realmente o fumo e o álcool devem ser absolutamente banidos então do ciclo de vida aí desse indivíduo que está preocupado com prevenção e higiene vocal. O que dá para ser? Tem mais alguma coisa que você acha que é interessante falar que dá para a gente evitar? O gelado, por exemplo, refrigerante, bebida, sorvete. É muito indicado, por exemplo, quando a gente faz uma intervenção, uma operação, alguma coisa assim. Mas em geral, a gente deve consumir, não tem problema, pode consumir ilimitadamente esses itens gelados? Pessoas que têm predisposição para desenvolver problemas vocais precisam ficar atentos ao uso de bebidas geladas ou alimentos gelados, né? Eles promovem um ressecamento da mucosa da laringe, uma descarga imediata de muco, edema das pregas vocais. Então, o aconselhável é que os primeiros goles sejam mantidos na boca por alguns segundos. Essa é a receita do meu pai. Jamais engolir direto gelado. Ele sempre fala, segura um pouco na boca, receita de criança, né? Sim. Agora, vamos falar um pouquinho dos quentes. A gente sabe que, por exemplo, eu na minha família tenho pessoas que são de origem japonesa. E eles gostam de beber aquela sopa assim, que você não consegue nem chegar perto e eles estão engolindo aquela sopa. Faz mal também. Como gelado, né? Tudo que muda a temperatura de maneira brusca, né? É importante tomar cuidado. Então, para a saúde da voz, tudo que for numa temperatura natural é mais indicado. Agora, Emily, fala um pouquinho pra gente o que dá para ser feito para melhorar o condicionamento vocal, ou se existe algum exercício. Você já falou da outra vez que a alimentação influi assim grandemente na melhora ou na piora da condição vocal, mas eu queria saber se existe algum tipo de exercício, alguma coisa que eu posso fazer em casa. Olha, quando a gente fala de exercícios, não há nada assim universal, né? Então é importante respeitar as particularidades de cada voz, né? Mas o que é importante são esses procedimentos básicos, são os cuidados básicos, né? O ingerir muito líquido, repouso vocal. Nós sabemos que nós precisamos dormir em média 8 horas por noite. E uma pessoa quando dorme pouco, no outro dia ela tem uma voz fraca, uma voz ruim. Então é importante dormir bem, repousar adequadamente, né? E ingerir muito líquido, ter cuidado com a alimentação, muitas frutas, muitas verduras, alimentos leves, favorecem a saúde da voz. Então são hábitos e procedimentos básicos que auxiliam na saúde vocal. Deixa eu só fazer um comentário, voltando um pouquinho. Quando a gente fala de higiene, normalmente a gente pensa em produtos que fazem asepsia, promovem asepsia. Eu lembrei aqui daqueles enxaguantes bucais que faz gargarejo, que vai até mais aqui um pouquinho. O que você tem a dizer pra gente sobre eles? Olha, não há contraindicação para a saúde da voz, não há ação direta, né? Na laringe, nas pregas vocais. Sim, então não há, para a saúde vocal não há restrição. Não há e aí você estava falando um pouquinho mais sobre o repouso, a importância do repouso, a importância do descanso. Mas e uma pessoa que usa muito a voz, o tempo inteiro a voz, o dia inteiro falando, por exemplo, dando palestra, curso, ou sei lá, uma aula, como que essa pessoa pode fazer um repouso vocal? O importante é que depois de um dia em que se usou a voz de maneira intensa, é importante dar repouso, então limitar mesmo o uso da voz. Então ao chegar em casa, dar repouso para o corpo e também para a voz. Então evitar conversas ao telefone, repousar, falar o mínimo necessário, isso é repouso vocal. E o nível, o volume vocal, o volume da voz, também é importante? Também ajuda se eu de repente aprender a colocar minha voz melhor? Existe técnica que os especialistas, os profissionais podem ajudar a colocar melhor a voz desse profissional que acaba utilizando muito a sua voz? Sim, de um modo geral, não só para os profissionais da voz, mas para a população em geral, é importante, né? É um hábito que nós não falamos, mas dá para dizer que nós chamamos de competição sonora. Que é isso? Quando estamos num ambiente muito barulhento, por um comportamento reflexo, nós elevamos a voz para competir com os ruídos de fundo. Isso é extremamente nocivo e nós muitas vezes não temos consciência do esforço que estamos fazendo. Então sempre manter uma intensidade vocal num nível moderado em qualquer situação de comunicação. Então
um nível moderado para a saúde da voz é bastante importante. Isso não acontece automaticamente, você precisa ter uma conscientização. Sim. Peraí, tô falando mais alto, vamos abaixar o volume. Exatamente. E isso também vai gerar nos telespectadores, não, mas em quem está ouvindo a mensagem, também gera um reflexo natural de baixar um pouquinho o volume, né? Por isso que o gritar é muito preocupante, né? É um hábito que leva ao desenvolvimento de lesões, como os nódulos vocais, os chamados calos vocais, né? Por isso é importante o falar numa intensidade moderada. Doutora, agora fala um pouquinho pra gente se existe alguma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente acorda. A nossa voz fica alterada, a gente fica... por que isso acontece? Por que a voz de repente fica até um pouco mais grossa, mais grave? E se existe alguma coisa que a gente pode fazer para amenizar, algum aquecimento, para colocar a voz já logo cedo no lugar? Sim, quando nós acordamos, a voz realmente está diferente. Depois ela vai se aquecendo, né? E fica mais aguda. Uhum. Mas bocejar, você pode, né? Como se você estivesse espreguiçando, alongamentos na região do pescoço, da laringe, também ajudam para que a voz... Então aquele tipo de alongamento assim... Isso. Tem gente que acorda, nem Exatamente. põe o pé no chão e já faz um alongamentozinho Sim. na própria cama. Aquele aqui para cá, Sim. para cá. E o bocejo também? Bocejo também. Sim. Funciona. Emitir Funciona. o som ou não? O bocejo silencioso? Bocejo, né? O espreguiçar, né? Que nós chamamos assim. E o som nasal também ajuda, né? Que é também ajuda. É um tipo de melhora. exercíciozinho que Sim. dá para ser feito, então. Dá para ser feito. Tá joia! Você ouviu aqui e viu também a doutora Emily Oliveira, ela é fonoaudióloga, dando dicas aqui do que você pode fazer para melhorar a sua higiene vocal e também prevenir problemas futuros em relação à região vocal. Doutora, muito obrigada pela presença aqui com a gente, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem papo sério aqui no Vida e Saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre o impacto de um aborto na saúde mental da mulher. Em um minutinho e o Vida e Saúde já está de volta.